No recente episódio do podcast Rádio Novelo, a escritora Vanessa Bárbara detalhou o casamento abusivo que vivenciou há 14 anos com um editor influente do mercado editorial brasileiro. A Vanessa compartilhou detalhes angustiantes sobre como foi vítima de mentiras, abuso psicológico e traição durante esse casamento. Um elemento especialmente chocante do relato foi a revelação de uma lista de e-mails integrada pelo ex-marido e outros 14 homens, todos eles profissionais influentes, editores, escritores e jornalistas. E nessa lista, onde eles trocavam informações e opiniões sobre diversos assuntos, a Vanessa, depois de instalar um software espião, descobriu que o marido compartilhava não apenas detalhes íntimos do seu relacionamento, mas também da traição que estava em andamento e da qual ela já desconfiava, e que, além disso, ele fazia comentários misóginos sobre ela e outras mulheres. A divulgação dessas informações no podcast rapidamente levou à identificação dos envolvidos pelo público, gerando uma vasta repercussão online. Essa história já havia sido contada pela Vanessa 13 anos atrás, no seu romance Operação Impensável, que narra a experiência do seu casamento com esse cara, mas na ocasião o relato não alcançou a mesma visibilidade que agora, proporcionada naturalmente pela agilidade das redes sociais. O ex-marido da Vanessa assumiu as suas ações e veio pedir desculpas por meio de uma postagem no Instagram. Alguns membros dessa lista de e-mails também vieram a público reconhecer o que fizeram, afirmaram que tais comportamentos não refletem mais as suas atitudes e pensamentos hoje, mas a maioria também tentou minimizar a situação, seja alegando que os eventos ocorreram há muito tempo, ou que as alegações de que a Vanessa sofreu sanções profissionais seriam infundadas, dado o seu sucesso como autora. A atual esposa do ex-marido também se manifestou, argumentando na sua newsletter, num texto longo, que a Vanessa manteve contato por e-mail com o ex-marido ao longo desses anos e que, inclusive, teria pedido recentemente para ele ajudar a promover o último livro dela. Ela acusou Vanessa de oportunismo e de tentar destruir a reputação do marido. A editora, da qual o ex-marido é sócio, também se pronunciou por meio de uma nota. Se essa é a primeira vez que você ouve falar sobre esse caso, eu incluí na descrição desse vídeo o link para a coluna da Mônica Bergamo, onde ela tenta resumir os eventos com alguma objetividade. Esse vídeo aqui, no entanto, não é um relato jornalístico. O meu objetivo aqui não é fazer um relato dos fatos, mas sim propor algumas reflexões sobre o episódio e tentar discutir alguns aspectos da nossa dinâmica social que eu acho que ele ilustra muito bem. Bom, o primeiro ponto aqui é que é claro que incomoda e escandaliza, mesmo que infelizmente não surpreenda, quando uma situação de violência contra uma mulher vem à tona. Isso em qualquer circunstância que seja. Mas parece que incomoda especialmente quando se trata de uma pessoa que publicamente adota um discurso progressista, que é sócio de uma editora de viés editorial progressista. Não sei dizer se é progressista na estrutura, mas é progressista no seu viés editorial, que cobra publicamente posturas progressistas de outras pessoas. Isso faz a gente pensar o quanto a misoginia está enraizada na nossa sociedade e se estende a pessoas com todo tipo de visão política. Esse episódio, ao meu ver, também escancara uma tendência no mundo hoje, que é a da gente de julgar as pessoas pelo que elas dizem no Instagram, no Twitter, ignorando o abismo que pode existir entre prática e discurso. Aristóteles já argumentava 2000 anos atrás que a virtude não está apenas no conhecimento ou na fala, mas antes e principalmente na nossa ação. E parece que a gente nunca teve tão distante dessa ética. Parece que na nossa dinâmica social hoje, tudo acontece num nível cada vez mais performativo. Recentemente mesmo, a gente viu várias figuras que publicamente defendem ideias progressistas enfrentarem uma série de acusações de condutas imorais, inclusive criminosas. Isso mostra bem essa discrepância desconcertante que pode existir entre palavras e ações.
Discursos podem ser muito bonitos, mas a verdade é que eles dizem muito pouco sobre aqueles que os proferem. Se o cara é empresário, por exemplo, ao invés de olhar para o que ele posta nas redes sociais, que tal a gente olhar para dentro da empresa dele? Será que ele paga bem os seus funcionários? Será que ele cultiva um ambiente onde todo mundo pode dar as suas opiniões? Será que ele escuta a opinião das mulheres que trabalham com ele? Será que ele dá cargos de decisão para mulheres dentro da empresa dele? Talvez esse seja um critério melhor para a gente saber quem é essa pessoa de fato, né? Mais do que ver os valores que ela supostamente defende ou fazer declarações nas redes sociais. E que fique claro aqui que eu não estou dirigindo essa reflexão apenas ao acusado desse caso, mas a todos nós. Talvez mais produtivo para a construção de uma sociedade melhor seja menos ficar exigindo declarações públicas dos outros e mais a gente parar para olhar as nossas próprias atitudes no dia a dia. Depois tem gente que vem me perguntar por que eu tenho tanta antipatia pelo Felipe Neto. Mas é porque, para mim, ele é a epítome dessa hipocrisia. Por que a gente autoriza um cara com uma trajetória marcada por promover cancelamentos a vir dizer pra gente como enfrentar o ódio nas redes sociais? Eu não tô querendo aqui demonizar o Felipe Neto e muito menos o ex-marido da Vanessa, mas sim colocar a questão de que o poder é um lugar de aparências, não um lugar de verdade. É um lugar de performar, não de ser real. E hoje isso ainda é potencializado pela dinâmica das redes sociais. Então essa situação no podcast me fez muito pensar sobre essa questão, né? E agora, se o cara que diz que é feminista também está performando? E se a mulher que se diz feminista também está performando? Quem de fato é meu aliado nessa história e quem não é? E a verdade é que eu não tenho essa resposta. Mas a ética que eu tentei estabelecer para mim é de ficar olhando menos para o que as pessoas dizem que são, porque isso eu não vou saber se é verdade ou não, e mais para as minhas próprias ações. Me observar, me questionar constantemente, pensar as minhas práticas como mãe, como empresária, como uma profissional do meio editorial. Até porque a gente tem muito pouco acesso às ações dos outros, né? A gente sempre vê o discurso. O que a gente pode fazer de melhor, na minha opinião, é se preocupar com as nossas ações e em como as nossas ações podem concorrer de alguma maneira para o bem comum. O segundo ponto que eu gostaria de colocar para reflexão aqui é que um aspecto que me incomodou muito nesse episódio foi ter visto na declaração pública feita por alguns dos membros daquela lista e pela atual mulher do ex-marido da Vanessa, que o tempo transcorrido desde o fim do casamento até o momento do relato na Rádio Novelo tenha sido um fator usado para diminuir a validade do relato da Vanessa. Uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é que uma mulher que passou por uma situação de abuso, seja ele físico ou psicológico, tem direito a falar disso quantas vezes desejar sem ser acusada de oportunista. É claro que qualquer pessoa tem o direito humano de ser oportunista, inclusive a Vanessa. E eu não conheço ela para saber se é ou não. Mas se essa acusação for feita, que ela seja provada por outros motivos e não pelo fato dela vir a público 14 anos depois falar sobre essa situação. Ela tem o direito moral de falar sobre isso quantas vezes desejar e, se ao fizer ela passar por cima de alguma lei, vai caber à justiça fazer o seu papel. O último aspecto que eu queria destacar aqui vai vir seguido de um convite não só para reflexão, mas também para ação. Embora o machismo e a misoginia que a história da Vanessa trazem à tona sejam absolutamente repugnantes e revoltantes, eu acho que a gente precisa ter o cuidado de não transformar essa vontade legítima de reparação em pura sanha de vingança e cancelamento. Eu não quero que a editora da qual a gente falou aqui feche as portas. Eu sou cliente deles, acho que eles oferecem um bom serviço aos leitores brasileiros. Eu não quero que ninguém perca o seu emprego. Eu não acho que isso vai resolver absolutamente nada. Mas o ex-marido da Vanessa vai sim precisar considerar formas de reparação, sob a pena do julgamento implacável de todos os que foram sensibilizados por essa história, caso ele não venha fazer nada.
Isso pode envolver indenizações à Vanessa ou a inclusão de mais mulheres no comitê editorial da editora em que ele é sócio, por exemplo. Mas tem um outro ponto que eu considero aqui igualmente importante. A gente precisa reconhecer que o problema não se restringe apenas ao ex-marido da Vanessa. E é por isso que eu não consigo ficar torcendo para que ele seja desligado do quadro societário da editora, ou que essa reivindicação aqui tome um rumo de cancelamento. E não é porque não me revolte tudo que eu ouvi da boca da Vanessa, não é porque eu não sinta raiva e tristeza pela quantidade escandalosa de mulheres que compartilharam histórias semelhantes à dela. Mas é porque eu acredito que a gente individualizar o problema só vai afastar a gente ainda mais da solução. Esse é um problema nosso. A misoginia, o machismo são problemas sistêmicos e que precisam ser combatidos coletivamente, não individualmente. Achar que esse cara é um monstro é uma solução fácil, mas que eu acredito que só vai trazer mais ressentimento e distanciar a gente de uma transformação social verdadeira. E é nossa responsabilidade cultivar uma cultura que não apenas pune, mas que também educa, que não apenas critica, mas que também transforma. Espero que esse vídeo possa ser aí uma singela contribuição para o debate e para aqueles interessados em apoiar diretamente a Vanessa e se aprofundar na experiência que ela viveu, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para o livro dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e segue a gente aqui no canal do Carreira Literária. Até a próxima!